tomou a virada, de novo como mandante. Dessa vez não foi no estádio Newton Santos, e sim em São Januário. Fato é que o Grêmio venceu o Botafogo por 4-3. 3 gols de Luiz Soares, que continua desfilando todo o seu talento pelo futebol brasileiro. E o Grêmio está na disputa do título, chega também à mesma pontuação do Botafogo, do Palmeiras. Os 3 times têm 59 pontos. O Botafogo ainda tem um jogo a menos, é verdade, mas a briga está cada vez mais acirrada. A pergunta que fica é: o Botafogo, que liderou o Campeonato Brasileiro inteiro, de ponta a ponta, terá forças para se manter na frente até o final? Essa é a pergunta que está também na cabeça do botafoguense. Você botafoguense, você gremista, torcedor de qualquer clube do Brasil, aí você time que está na disputa do título do campeonato ou está ainda tentando escapar da zona do rebaixamento, mande sua mensagem pra gente por meio da hashtag Troca de Passes no Twitter, tá bom? Hashtag Troca de Passes. Mande as suas impressões para cá. Eu tô aqui com Carlos Eduardo Mansur e com o Alex, que vão explicar pra gente por que o Botafogo desandou, né? Os dados foram dados durante a nossa transmissão. O Botafogo vem de 4 derrotas seguidas. O Botafogo, nos últimos 6 jogos como mandante, não conseguiu vencer nenhum. Foram 4 derrotas e 2 empates. O Grêmio, ao contrário, vem de 5 vitórias consecutivas. O Grêmio, que não conseguia vencer fora de casa, sempre foi muito forte jogando em Porto Alegre, mas fora de casa tinha uma dificuldade imensa. Na reta final do campeonato parece crescer. Carlos Eduardo Mansur, responda a pergunta que eu fiz agora para os nossos telespectadores. O Botafogo vai se aguentar na liderança do campeonato, onde esteve durante toda a competição, nessas rodadas finais? Mansur, boa noite, bem-vindo ao Troca. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Boa noite a todo mundo que assiste o Troca. Não é possível ter uma resposta porque é impossível ter respostas nesse Campeonato Brasileiro, que vai contrariando quase tudo do que a gente tem visto nos últimos anos. Se aproxima uma reta de chegada absolutamente espetacular, que só é possível graças ao derretimento desse Botafogo, né? Se esse derretimento é definitivo, a gente pode estar diante de uma das grandes reviravoltas da história. Mentalmente, e obviamente, mentalmente é um time que, após tomar o gol do Grêmio, o segundo gol do Grêmio, que deixava o placar em 3-2, o time ruiu, né? Você não encontrava mais nada em termos de ordem, de organização, de reação às jogadas. Assim, tem um elemento emocional no campo e tem um elemento emocional que a gente não pode esquecer na arquibancada, né? Sim. O que o torcedor do Botafogo está vivendo nessa caminhada é muito cruel. Se de fato o desfecho for o que parece ser, é muito cruel viver essa caminhada de tanta esperança e de repente esse momento. Agora, ainda assim, é claro que o torcedor sente muito o momento, né? Mas para mim é inadmissível o torcedor chamar o time de time... Como é que foi no final? Vergonha. Time sem vergonha. Sendo o Botafogo líder do campeonato ainda, a 6 rodadas do final da competição, com o Botafogo ainda no primeiro lugar da competição, né? Por mais que o momento não seja ruim, não seja bom, pelo contrário, me soa um pouco cruel com esse elenco que levou o Botafogo até a posição em que se encontra hoje. Vamos colocar no papo aqui Luiz Carlos Júnior, Lédio Carmona, o Intrépido e o Grafite, que estão lá em São Januário e vão tentar explicar pra gente o porquê desse... Até o Mansur usou um termo aqui, o derretimento desse Botafogo, que já vem de 4 derrotas seguidas, são 6 jogos sem vencer como mandante, são números impressionantemente ruins para um time que vinha liderando e vem liderando o campeonato desde a primeira rodada praticamente, Luiz. Grande abraço, boa noite, bem-vindo ao Troca, meus amigos. Grande abraço, amigos. Muito obrigado. Se fosse uma campanha política, na Globo News diriam que o Botafogo desidratou. Que loucura, eu tenho muita dificuldade. Eu não tenho uma explicação lógica para o que está acontecendo com o Botafogo. Boa noite para os amigos, né? Boa noite para o Mansur, para o Alex, para o Felipe. Agora, o Intrépido Felipe. Eu estava ouvindo o Mansur falar sobre roteiros, né? Eu acho que qualquer roteiro nesse fim de campeonato vai ser espetacular, vai ganhar um Oscar. Se o Botafogo for campeão, é Oscar. Se perder, também é Oscar. Se o Palmeiras ganhar, do jeito que está um elenco ali reduzido, se for campeão, Oscar. Flamengo ganhando o campeonato depois de patinar o campeonato inteiro, Sampaoli deixar a terra arrasada, é Oscar.
o Grêmio. Cara, Bragantino. Não tem roteiro ruim. Galo, Bragantino. O convidado que chegou na festa, que ninguém olhou muito. Qualquer final que a gente tiver nesse campeonato vai ser sensacional. Qualquer um. Você pode esperar qualquer coisa. Vamos ver os melhores momentos. Mas é difícil explicar de fato. Vamos ver se os melhores momentos explicam aqui no Troca. Os melhores momentos já é um Oscar. Deve ter uns 15 minutos. Provando que o jogo foi muito bom, né, meu amigo Grafite? É verdade. E o Botafogo sair de cara na frente. É verdade. Boa noite, amigos. Felipe, Mansur, Alex. Realmente um jogo excepcional. Começou bem, né? O começo do primeiro tempo e o começo do segundo tempo do Botafogo foram excepcionais. Com gols, trazendo o torcedor para o seu lado, mas o Grêmio foi guerreiro, foi imortal, viu? Buscou uma reação. Somente no segundo tempo, quando sai o terceiro gol logo no comecinho do jogo, né, no segundo tempo, né, Luiz? A gente acha que o Grêmio tinha acabado de fazer as trocas, voltado do intervalo, para tentar melhorar ofensivamente. E aí Luiz Soares aparece no jogo, Ferreira entrou muito bem no jogo. E a dinâmica do futebol. Nós falávamos do Marlon Freitas, o melhor em campo até o comecinho do segundo tempo. De repente Luiz Soares destoa e faz um jogo excepcional e o Grêmio consegue um grande resultado. 2-1 para o Botafogo. Agora, na busca por explicações, eu fico procurando, Lédio, Grafite, como um time que sofria tão poucos gols se torna tão vulnerável. Tomou 17 gols nos últimos 11 jogos, né? É difícil de explicar. Mesmo quando o Botafogo jogava muito bem o primeiro tempo, a defesa já dava sinais de exposição, de desajuste. No jogo de hoje? No jogo de hoje. Não só pelo gol de empate do Everton Galdino, mas dava espaço, não era um time seguro atrás. Só que do meio para frente, o Botafogo jogava muito bem. Marlon Freitas fazia um partidaço e continuou fazendo no início do segundo tempo. Diego Costa, no primeiro tempo, fez seu melhor jogo pelo Botafogo. Porque um grande início do segundo tempo com 3-1 no placar. Exatamente. Júnior Santos fez um bom jogo. Então, estava tudo bem equacionado. A partida do Marlon Freitas, ele participou dos 3 gols do Botafogo. E aí me explica por que desanda a maionese. Aí o Mansur já falou, o segundo gol do Grêmio desnorteia o Botafogo. Esse aí. Desnorteia. O jogo de quarta-feira passada foi o jogo do Hendrick, da vitória do Palmeiras. Hoje foi o jogo do Soares. O Soares faz esse gol e a partir daí o Botafogo começa a... Mas como é que uma zaga deixa o centroavante... consagradíssimo, completamente livre. Porque a zaga está o setor defensivo do Botafogo está muito mal arrumado. Muito mal arrumado. Do meio para frente, o time hoje já respondeu. Gostei da taxa, hein? Vai ter emoção até o fim. O Soares fez 3 gols em 24 minutos. 3 gols em 24 minutos. Esses 2 primeiros aí foram nas costas do Hugo e do Vitor Cuesta. E aí o Botafogo não se encontrou mais. Tentou empilhar atacante, entrou o Luiz Henrique, entrou o Carlos Alberto. Esse é o quarto. Com muita facilidade, né? É muita facilidade que as equipes encontram espaço na defesa do Botafogo. Eu vejo uma defesa não só... Assim, a defesa não se limita só aos zagueiros e os laterais e o goleiro. É o sistema defensivo. É o sistema defensivo, é os volantes, né? É o apoio, é os alas que fazem essa recomposição sem a bola. E o Cuesta e o Adrielson estavam muito expostos nesse jogo. Assim, o Hugo não estava conseguindo encaixar na marcação ali de um lado, o de Plácido do outro. Ou seja, é um desequilíbrio técnico, é um desequilíbrio coletivo da equipe defensivamente. O Botafogo se caracterizou no primeiro turno de ter uma defesa sólida, de ter um goleiro que, quando ele era chamado, ele aparecia bem. Olhando o jogo do turno, Grêmio 0, Botafogo 2, foi exatamente isso. Foi isso mesmo. O Grêmio amassou, tentando o gol, o Perry fazendo defesas excepcionais, e o Carlos Alberto e o Eduardo, acho que marcam os gols no jogo com o Grêmio no primeiro turno. Mas hoje, nos últimos jogos, contra o Vasco, estava muito exposta a defesa, contra o Palmeiras, aconteceu tudo isso. Mas não é uma culpa só da defesa, não é só do sistema defensivo. E curiosamente, sem mudança de peças, né? Não, sem mudança de peças. O Lúcio Flávio, ele fez o que ele pôde, né? Ele fez as trocas, ele botou... Hoje o Eduardo começou no banco, ele fez a opção de começar o jogo com 3 volantes, com o Marlon Freitas e o Tietchan mais avançado, e o Danilo segurando mais. Na sequência, ele tira o Danilo, bota o Eduardo, ou seja, ele está fazendo o que pode com as peças que mostraram o serviço no primeiro turno. Só que, nesse momento, muitos jogadores, tecnicamente, individualmente, não vivem um grande momento, e coletivamente, a equipe rui de uma forma muito, muito gritante no segundo tempo das partidas que vem atuando nesse segundo turno, Felipe. Eu queria saber do Alex, Felipe, se você me permite. Claro.
Como é que um time acaba se perdendo completamente psicologicamente? Se tem retorno isso, Alex, faltando tão pouco para o fim do campeonato. Se é só para complementar a sua pergunta, se é só, na sua opinião, Alex, uma questão psicológica, eu acho que é principalmente a questão psicológica, mas acho que o time está desarrumado. O time está desarrumado. Talvez o psicológico desarrume o time. Exatamente. Não tem uma resposta do banco. E o fator psicológico é evidente também. Boa noite, amigos. Eu vejo assim, ó. Eu acho que, nesse sentido, eu não vejo o Lúcio Flávio com essa culpa que o torcedor está jogando para ele, mesmo entendendo todo o contexto de frustração, cruel, que também o Mansur usou muito bem. Só que é o emocional, e o emocional ele gera insegurança. E se você for ver nos gols, os 3 gols do Palmeiras, que o Botafogo acaba tomando e levando muito mais gols agora, o sistema defensivo era muito seguro. E hoje, nos gols do Suárez, no jogo do Palmeiras foram 3 gols de bola parada e principalmente o Endrick bagunçando o sistema defensivo do lado esquerdo do Botafogo, como hoje aconteceu a maior parte dos gols, né? Então, se a gente for olhar, tudo tem sim um porquê. Eles dentro do clube, eles não vão colocar culpa em um e outro, não é questão de culpa, mas que o sistema defensivo hoje, ele acabou falhando, isso é notório. A primeira bola enfiada no meio dos dois, metida no meio dos 2 zagueiros. Normalmente quem está de frente, os zagueiros, o atacante ele vai jogar com uma possibilidade, um meio e outra, você tem que fazer a leitura daquele que está com a bola, né? E eles não fizeram. Foi mal os 2 zagueiros que vinham fazendo super bem. O segundo gol acaba naquela bola mal tirada, não, ou tirada do Cuesta, que se fosse num jogo normal com a cabeça boa, o Cuesta ele teria ameaçado, ele teria deixado a bola pingar, quicar e começar o goleiro que ele estava livre. Porém, a bola vai lá no canto esquerdo, aí vem o Ferreirinha de novo, o Hugo ele tá, na verdade, voltando, retornando, acaba não dando muito tempo, só que o Cuesta, do mesmo jeito que vem a bola, depois ele fica... o meio-campo acaba não acompanhando, o Cuesta vai fazer essa cobertura como se fosse, e o Hugo chegando atrasado. Os outros 2 gols, mesma coisa, o Hugo de repente olhando, o segundo gol, na verdade, o Hugo ele foi dar um bote dentro da área, né? E tudo isso eu penso que aí sim é de decisão daquele setor, daquele atleta naquele momento. O quarto gol do Suárez, que ele vem, ele faz aquela tabela, o volante que está acompanhando, o Cuesta de novo está fora de posição. De novo. Não, e sabe a coincidência em todos os gols levados pelo Botafogo, o quanto a linha de 4 e o quanto a linha de 4 defensores nunca está montada. Não, mas o primeiro gol se desmonta a linha de 4 defensores e se desmonta brutalmente a linha de 4 meias. Também. 3 dos 4 meias balançam para o lado direito para tentar fazer a cobertura. Sim. E esquecem o Carvalho absolutamente livre para fazer... O Hugo até tem que entrar nele para sobrar o Suárez. E além disso, a postura do Cuesta naquele lance, que era uma bola em que o lançador está absolutamente livre para fazer o passe, ele está de frente para o lance quando ele já deveria estar com o corpo virado para fazer a corrida. É tanto emocional que é praticamente um desligue, porque a partir do momento, se você está pressionado, Luiz... E o Grafite também ele pode falar isso. Se você está pressionado, o jogo apertado, tudo bem, você está mantendo a sua concentração. O Botafogo de novo abre 3-1 e acaba realmente desligando no jogo. Por que antes estava acontecendo? Isso aí não pode ser falta de confiança nesse momento que você abre 3-1. O mais fácil é você defender no futebol. E eles estão falhando em momentos cruciais, ainda mais contra times como o Palmeiras, como o Grêmio, como o Suárez. Você não pode fazer isso para um time que está brigando pelo título. Então isso para mim, não estou aqui fazendo defesa, advogado do Lúcio Flávio ou qualquer treinador que estava, isso aí é decisão ou mal tomada de jogador dentro de campo. Olha só, tem mais uma questão com vocês aí, direto de São Januário, que sentiram todo o ambiente, inclusive contra o Lucas Perry, né? Eu confesso que achei que o terceiro gol ele poderia ter feito melhor. Eu acho que a bola era lenta, ele poderia ter se antecipado e impedido que a bola chegasse ao Suárez. Nos outros gols, não vejo grande culpa. Acho que ele tentou fazer o melhor. Uma delas, no quarto gol, ele até teve um reflexo, a bola bate na mão dele, mas ele não consegue desviar para fora do gol. Por que esse ambiente todo em cima do Lucas Perry? Vocês entendem que ele tenha falhado em alguns dos gols? O momento não é bom, ele não vem mais salvando, fazendo as defesas milagrosas que faziam. Qual é o entendimento de vocês daí? Felipe, eu estava pensando nisso agora, vendo o primeiro gol. Eu acho que algumas coisas corroboram com isso. Ele não pula, né? Ele vai pro lado errado no primeiro gol, por exemplo. Ele fecha uma bola muito, difícil, se ele pulasse certo seria difícil. Ele fecha muito o canto, né? Ele fica no canto
perto da trave e ele dá todo o outro canto pro Galdino finalizar. Tanto é que o Galdino pega um chute mascado, ela entra devagar. Nesse daí o Felipe acha que ele poderia ter saído, né? Ele poderia ter se antecipado. Mas é uma bola rápida, né? Eu acho que são bolas discutíveis, mas não caracteriza uma falha. Não caracteriza uma falha. Ele já salvou tantas vezes no ano. Ele salvou hoje, inclusive, no primeiro tempo. Uma bola que o Bruno Alves ia fazer gol de cabeça, ele deu tapa na hora certa. Eu acho um exagero com ele, sinceramente. Eu acho que o terceiro gol, até concordo com a leitura do Felipe, mas eu acho que não dá para caracterizar como uma falha gritante. As outras 3 bolas eu acho difíceis. Ele poderia ter feito defesa? Poderia. Acho que nesse campeonato ele salvou várias dessas. Agora, o que não pode acontecer é isso daí, né? Você tratá-lo como vilão do jogo, eu acho um pouco... Acho não, tenho certeza que é muito exagero, Graça. O que não pode acontecer é isso daí, né? 2 jogadores no meio de 6 jogadores do Botafogo, girar, fazer um 2, receber e sair na cara do gol. Aí não é culpa do goleiro. Aí não é culpa do goleiro também. Então o sistema defensivo, assim, como o Alex falou, falhou bastante hoje, mas então, não é uma coisa absurda. Você fecha ali, você organiza direitinho, acompanha, não deixa espaço, e ele entra ali naquele setor onde o Cuesta sai, né? O Cuesta sai para dar o bote e fica aquele vão ali onde ele entra e marca o gol. É um trabalho defensivo, tático da equipe, coletivo. Não pode culpar só a defesa. Lógico que se destaca por conta dos gols tomados, a falha defensiva, mas no coletivo geral, a defesa começa lá na frente no ataque. Agora, Felipe, sobre a questão do time sem vergonha, evidentemente que eu não concordo. O time é líder e mesmo que não fosse, eu sou sempre contra você ter esse tipo de... São profissionais, estão trabalhando, são sérios. Não é sem vergonha. Agora, é um time sem credibilidade. O Botafogo perdeu a sua credibilidade com o torcedor. Não justifica o grito de time sem vergonha, mas é um time hoje sem credibilidade. O torcedor olha para esse time e não acredita mais. Ele vai continuar apoiando, vai aos jogos que faltam, no Rio, Santos. A pergunta é, será que vai continuar apoiando? Acho até que vai, Luiz. Acho que vai vir algum fato novo. Acho que conhecendo o futebol brasileiro... Vem técnico novo. Deve vir um fato novo. Imagino que sim, não é uma informação. Agora, credibilidade, esse time, depois de tomar 2 viradas em uma semana, ganhando de 3-0 e de 3-1, não tem mais. Ele vai ter que recuperar. Pode ser que recupere? Pode ser. Agora, o torcedor não vai ficar passivo. Ele exagerou na dose. É um grito clichê do futebol brasileiro. Toda hora gritam isso para qualquer time. Infelizmente. Agora, credibilidade, o time vai ter que encontrar de novo. Que perdeu tudo que fez nesse campeonato. É líder praticamente por acaso, nesse momento. É líder pelo saldo de gols. Tem campanha de campanha de rebaixamento no segundo turno. Na cabeça do torcedor do Botafogo, o Botafogo não é mais líder. Agora, Felipe, amigos, a gente está falando bastante do Botafogo, do aspecto que era líder, agora não vive um grande momento. Mas o Grêmio fez um segundo tempo excepcional e mereceu. Aproveitou muito pelo personalidade, personalidade, a entrada do Ferreirinha, que entrou bem, deu outra dinâmica ao setor ofensivo, na jogada individual 1 contra 1. Os jogadores que entraram no segundo tempo, o Soares, a gente vai dispensar comentários pelos 3 gols, mas o Grêmio, o menino que entrou, o Natan, ele fez uma jogada no segundo tempo que ele dá um chapéu no Marçal, quase marca um golaço. Ou seja, o Grêmio fez por onde também, fez por onde buscar essa vitória e conseguir esses 3 pontos, Felipe. É verdade, Imagino faltou acertar. Que vai ser a arena do Grêmio domingo, hein? Grêmio verdade. e Corinthians. Grande jogo. Aliás, uma curiosidade aí, que até o Oswaldo Luiz, grande Oswaldinho, manda aqui uma mensagem dizendo o seguinte: o Fluminense vai enfrentar 3 candidatos ao título nessas últimas rodadas. O Fluminense enfrenta Flamengo, Palmeiras e Grêmio. Né? Então pode ser um fiel da balança aí, de repente, mesmo já não tendo pretensões. E a declaração do Diniz ontem? Diga, Luiz. A declaração do Fernando Diniz ontem me pareceu muito coerente, muito boa. Ele falou o seguinte: olha, a gente tem que jogar o campeonato sério, porque existe uma questão ética envolvida, então nós temos um compromisso com os demais. Ele citou inclusive isso. Existem outros clubes interessados nos jogos do Fluminense. Falar em interesse, o Botafogo conseguiu perder para todos os times